O primeiro erro que as pessoas cometem é achar que o Feng Shui tem a ver com religião. Algumas pessoas pensam que o Feng Shui é religião, por quê? Primeiro, porque ele vem da China. E aí, algumas palavras que a gente usa, né? Mantra, o próprio Feng Shui, o que quer dizer Feng Shui, né? Em outras lives de aquecimento aqui, eu já trouxe para vocês a tradução. Feng Shui quer dizer vento e água, então não tem nada a ver, né? Mas muita gente acha que por ser uma tradição chinesa, tem alguma coisa a ver com o budismo, e ainda, né, muitas pessoas que se interessam pelas terapias em geral gostam de imagens de Buda. Às vezes tem um quadro de Buda ou uma fonte com, né, a imagem de Buda, porque isso é um interesse em geral das pessoas que se interessam pelas terapias, né? Um interesse comum, na verdade. Mas o que acontece? A grande verdade é que, mesmo o Feng Shui sendo uma tradição da China, não tem relação com nenhuma religião. Vocês podem ficar tranquilas com relação a isso. Então, a gente tem alunas, por exemplo, que são católicas, evangélicas, budistas, muçulmanas, umbandistas, espíritas, tudo quanto é tipo de religião, porque não tem nada a ver. Independente da sua religião, você pode aplicar o Feng Shui na sua casa, porque não tem nada a ver com nenhuma religião, não vai contra a tua fé. Também não é pecado, porque as plantas para colocar na sua casa, a posição da sua cama, a posição do seu sofá, cristais para colocar na sua casa, a cor para pintar na sua parede. O que tem de pecado nisso, né? Da onde? Pecado. Você pinta a sua casa já. Você está cometendo pecado? Você está decorando a sua casa já. Você está cometendo um pecado? Você está colocando plantas já na sua casa. É um pecado? Não tem nada a ver, né? O Feng Shui simplesmente é a colocação dos objetos conforme a energia que eles trazem, né? Com mais consciência. Então é uma decoração mais intencional. E o Feng Shui é superstição? Não, gente. Como eu falei para vocês também, da origem, né, do Feng Shui, da onde que isso está certo de acordo com o Feng Shui e isso está errado? Quem que definiu isso? Foram através de teste. Então, os chineses eles começaram a observar dentro das casas, né, na natureza que tudo fluía muito bem e dentro das casas não. E eles começaram a se perguntar, né, como que eles poderiam trazer aspectos da natureza para dentro da nossa casa e começaram a testar. Então eles pegavam a posição de uma cama e aí eles olhavam como aquela pessoa dormia, se ela dormia bem, acordava descansada, né? Tinha dores no corpo, anotavam como ela dormia. Aí depois mudavam a cama de posição. Aí anotavam as mudanças na qualidade do sono dessa pessoa. Opa, nessa posição ela dormiu desse jeito, nessa outra ela dormiu melhor ou pior. E aí, depois disso, eles começaram a replicar esses mesmos testes para diferentes casas, para ver se essa mudança se refletia em outras pessoas também, né? E aí eles começaram a encontrar o que é certo e o que é errado de acordo com o Feng Shui, entender o que ajudava ou prejudicava a energia de uma casa. Então não tem a ver com superstição, tem a ver com testes e encontro de padrões, né? Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente fica resfriado, né? A gente está com a imunidade baixa. Se a gente está com a imunidade baixa e se expõe ao vento, à chuva, a uma temperatura mais baixa, a probabilidade é que a pessoa vai ficar doente. E isso é um padrão que se repete. Então, analisando isso, a gente vai evitar ficar numa exposição, né, de uma temperatura menor, sem agasalho, pegando chuva, se a gente tiver com uma imunidade mais baixa. Não é superstição, eu não vou pegar chuva porque senão eu vou pegar gripe. Não, é um fato que foi observado que as pessoas, quando estão com a imunidade mais baixa, se vão na chuva, pega gripe. Então não é superstição, é observar fatos e entender o quanto aquilo influencia uma pessoa e trabalhar com isso, ao invés de errar, né, com os erros, aprende com os erros dos outros. Então, Feng Shui também não é superstição, tá?